Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus seja com cada um daqueles que amam e servem ao Senhor. Para nós é motivo de grande alegria poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus, o alimento das nossas almas. E hoje eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, os versos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, graças te damos pela vida eterna. Esse é o nosso maior e precioso bem, porque estará conosco por toda a eternidade. E sabemos que é um presente que o Senhor nos concedeu. Pai Santo, eu quero lhe pedir por todos aqueles que possam vir assistir esta palavra, que a tua palavra verdadeiramente alcance o propósito para o qual o Senhor a tem estabelecido. Desde já eu lhe peço por todos os lares, por todas as famílias, ó Deus, que o Senhor esteja operando, agindo, guardando, ó Deus, livrando de todos os males. Pai Santo, olha pela tua igreja, aonde quer que ela se encontre, para que o teu povo, os teus servos, estejam desfrutando da tua presença, estejam se alimentando da tua palavra. Seja conosco durante este momento, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entregar essa palavra que é tua, Deus. E assim seja conosco, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria muito assim de falar sobre a questão, dar uma ênfase sobre a pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Eu sei que o contexto geral aqui, Paulo vai estar falando a uma igreja, que na verdade ele praticamente não conhecia as pessoas lá, mas por relatos de pessoas bem próximas a ele, era uma igreja que estava sendo de certa forma atacado por ensinamentos errôneos e até mesmo deturpando um pouco dos ensinamentos que eles tinham a respeito principalmente da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo ele vai abordar aqui a questão da preeminência da pessoa de Jesus, que para os gnósticos daquela época eles não negavam Jesus, mas não dava a devida importância para a pessoa de Jesus. E aí, a partir do versículo 13, Paulo ele começa a falar sobre a excelência da pessoa de Jesus e da sua obra. E é exatamente sobre isso que nós gostaríamos de falar, que ao mesmo tempo que nós falamos sobre ser Jesus Cristo o Salvador, nós vamos estar também falando sobre o maior problema da humanidade. Talvez nós possamos estar durante esses meses muito focados no problema da humanidade, com o medo da morte principalmente. Mas eu gostaria só de lembrar a todos que mesmo quando passar essa pandemia, a questão da morte continuará, porque a morte é algo que está presente. Você escapa da pandemia,
E glória a Deus por isso. Mas sabe que em algum momento, por alguma circunstância, irá morrer. Essa é a realidade. Agora a palavra de Deus fala algo, nos traz algo, que mesmo que ainda a gente tenha que passar pela morte, tem algo significativo, que é a questão da nossa alma, que é eterna. E aí, quando nós falamos sobre Jesus Cristo, seu Salvador, eu gostaria de enfatizar que o maior problema do ser humano é o pecado. Apesar de muitas pessoas não darem muita importância mais para essa questão, mas eu gostaria de enfatizar isso. O problema que não pode ser resolvido por nenhum filósofo ou líder religioso. Esse é um problema que não tem como resolver pela filosofia ou por alguém que se intitule ser o mais religioso das pessoas. O que a gente sabe é o seguinte: os pecadores precisam de um Salvador. E o único capaz de salvar chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, esses 2 versículos aqui que nós acabamos de ler, eles apresentam uma imagem vívida de 4 atos da salvação que são realizados por Jesus Cristo em favor de nós, pecadores. Então, é sobre esta questão que nós gostaríamos de falar. Eu prometo aos irmãos que eu vou tentar não me alongar muito, Peço até perdão pelo vídeo passado, que nós nos alongamos muito, Esse não é o propósito, mas hoje nós vamos tentar ser um tanto breve, Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus nos libertou. Talvez muita gente pergunta, principalmente quando a gente está falando de salvação, de libertação, as pessoas perguntam: salvo de quê? Alguém olha e não se sente perdido. Olha que nós estamos tratando sobre a questão de um Salvador que liberta o homem e que salva o homem do poder do pecado. Ainda que possamos relativizar o pecado, ele é real. E o pecado nos separa de Deus. Isso é um fato. Então, quando nós tratamos que Jesus, ele nos libertou, ele nos livrou do perigo. Nós não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo pelo pecado, por conta própria. Nenhum ser humano tem essa capacidade. Embora que as pessoas sempre queiram dar o seu jeito. Mas o fato é que nenhum de nós, por nós mesmos, não tínhamos como fazer isso. E foi exatamente o que Jesus fez por meio da cruz. Certo? Então Jesus, ele nos libertou. Então nós não corremos mais o perigo de passar a eternidade separado de Deus. E isso é de extremo significado. Então, a alma que nós temos, ela é eterna. Seja passar a eternidade com Deus, seja passar a eternidade sem Deus. Esta alma, ela pode ser resgatada tão somente por meio de Jesus Cristo. E que ele já providenciou isso por meio da cruz. Então, o que nós sabemos é que enquanto nós não confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que nós temos de fato, de verdade, é a espada do julgamento de Deus sobre nossas cabeças. A ira de Deus. Então, fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas. E aqui que é a questão que Paulo ele começa a tratar no livro aos Colossenses, porque os falsos mestres gnósticos, eles acreditavam que uma organização de espíritos perversos controlava o mundo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai exatamente
refutar esse pensamento, essa crença, mostrando de fato o que Jesus fez, né? Mostrando que de fato Jesus é Deus. Então lá em Colossenses 1,16 diz assim, falando em Jesus, né? Enquanto eles acreditavam que o mundo era dominado, né, por demônios, né, por seres perversos e controlava tudo, Paulo aponta e diz, ele, no caso Jesus, né, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, né, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui, para a gente perceber, né, quem é Jesus. Ele é o Senhor, mas também ele é o Criador, aquele que tem todo o poder. E ainda em Colossenses 2, nós podemos encontrar no versículo 10 e no versículo 15, também Paulo mostrando a eles, aos colossenses e a nós, né? Diz assim, também nele estáis aperfeiçoados. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, Jesus tem a preeminência. No versículo 15 de Colossenses 2, Colossenses 2, 15, ele ainda diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eis a importância, né, de nós vermos a cruz. Na cruz é onde nós fomos libertos do poder de Satanás, do poder das trevas. Por isso que é importante a mensagem da cruz, para os que creem, para aqueles que se dispõem a andar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, em Jesus nós estamos libertos do poder de Satanás. Ele não tem poder sobre nós. E isso é algo que nos dá uma grande alegria. Lembrando apenas que muitas vezes é comum do ser humano, muitas vezes não querer assumir suas responsabilidades, suas culpas, até seus erros, atribuir sempre a Satanás alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que, na verdade, Satanás não tem mais poder sobre nós. Nós ainda pecamos? Sim. Satanás nos tenta? Sim. Mas Deus nos dá a capacitação para vencermos a tentação. A palavra de Deus nos ensina isso. E precisa que nós tenhamos confiança naquilo que o Senhor fala a nós. A segunda coisa é que Jesus, como diz no versículo, na segunda parte do versículo 13, do capítulo 1, só aqui para lembrar, que diz assim, primeiro ele nos libertou do império das trevas, e a segunda coisa, Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus nos transportou. Então aqui é até interessante que o verbo, transportar, ele era usado para descrever a deportação de uma população de um país para outro. E a história, ela registra que Antíoco, o Grande, ele transportou cerca de 2.000 judeus da Babilônia para Colossos, né? E o mais interessante é que Jesus Cristo não nos libertou da escravidão para nos deixar vagando sem rumo. Ele nos transportou, nos libertou da escravidão, como ele diz, para o reino,
para o reino do seu amor. Nós, quando fomos libertos do poder de Satanás, nós somos transportados agora para o reino do amor de Jesus. Ele nos ama. Isso é que nós poderíamos dizer assim, é um afago para a nossa alma. Todo mundo sente a necessidade de ser amado. E aí você precisa entender que se tem uma pessoa que lhe ama de fato e de verdade, é Jesus Cristo, é Deus. Lembra de João 3,16? Eu sei que quase todo mundo tem ele de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito dessa expressão, amor de tal maneira. É algo tão intenso, e que a gente vê essa intensidade desse amor, do preço sendo pago na cruz do Calvário. Foi um grande preço que foi pago por você, por mim, revelando o amor de Deus. E aqui nós encontramos exatamente isso. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o que é que a gente pode ver e entender isso? Ele nos colocou no próprio reino de luz e nos deu a vitória sobre o reino das trevas de Satanás. Então o crente, as pessoas que amam a Deus e que seguem a Deus, eles têm isso por certeza. Eles estão libertos do poder de Satanás. Os governantes terrenos, eles transportavam os povos que derrotavam. Mas Jesus Cristo transportou os vencedores. Porque em Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Em Jesus, nós temos a vitória. Então, Jesus, o Filho amado, conforme está lá em Mateus 3,17 e Mateus 17,5, quando ali no momento que Jesus estava ali, vamos ler a passagem para a gente entender melhor, porque é melhor mesmo a gente vendo a passagem lá em Mateus 3,17, que diz assim: só um instante. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus, o Filho amado de Deus, é o Filho que Deus ama. E aí ele diz assim, Jesus, o Filho amado. E esse fato lembra realmente que o Pai pagou quando entregou seu Filho por nós. A salvação não custou nada a mim nem a você, mas ao Pai custou, o próprio Filho, e o Filho do seu amor. Também lembra que seu reino é um reino de amor e de luz. Então, quando a gente olha, lembra-se que quando você olha para o Velho Testamento, Moisés e os judeus foram salvos ali do poder de Faraó, quando eles colocaram o sangue de cordeiro nas portas. No meu caso e no seu caso, Deus teve que colocar o sangue do próprio Filho. E aí tamanha é a importância da questão da nossa salvação. E por isso que como nós devemos prezar por essa salvação que nos foi dada. Custou a Deus um preço muito alto. E a nós foi um presente.
Então, só para que a gente possa lembrar, né, que ele nos transportou para o seu próprio reino. Foi Ele que nos resgatou, certo? Não tem nada que eu e você pudéssemos fazer, tão somente ação de Deus, direção de Deus. E aí no versículo 14 de Colossenses, voltando para Colossenses capítulo 1, no capítulo 14, ele diz assim: no qual temos a redenção, né? Então, terceira coisa para a gente lembrar, Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor. E o que isso tem a ver, né, para nós? Tem a ver que o termo aqui significa libertar um prisioneiro mediante pagamento de um resgate. Foi esse o preço que Deus pagou para que eu e você desfrutássemos da vida eterna. É bom que fique claro que aqui Paulo ele não está de uma forma nenhuma sugerindo que Jesus pagou um resgate a Satanás, né, a fim de nos livrar do reino das trevas. Não se trata disso. Então, por meio de sua morte e ressurreição, Jesus ele cumpriu os requisitos sagrados da lei de Deus. Lembra-se que lá no começo, em Gênesis 3, naquele momento ali, que Adão e Eva, eles pecaram, Deus ali já mostrou a maneira como Ele ia nos resgatar. A maneira como ia ser feito. E Deus, Ele exigiu, né? Quando Ele diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se você olha para as figuras do Velho Testamento, sempre o cordeiro que era imolado, que era morto, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Tinha que ser um animal, poderíamos dizer assim, perfeito. E aí entre nós seres humanos não tínhamos mais nenhum perfeito. Porque se nós lembrarmos de Romanos 3, 23, só a passagem aqui para a gente ler, Romanos 3, 23, diz o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Em Adão, todos nós fomos deformados pelo pecado. Não tínhamos, nenhum de nós tínhamos mais condições de ser, se assim fosse, ser sacrificado, porque nós fomos deformados, né? Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, quando a gente olha aqui, né, Jesus, ele era o único que poderia verdadeiramente nos resgatar, né, nos redimir. Então, quando você olha para a palavra de Deus e que você encontra nela essa expressão que nele nós temos a redenção, é porque nele nós somos libertos. Só Jesus, tão somente em Jesus. E isso traz uma alegria para mim e para você. Então, por meio da morte de Jesus e de sua ressurreição, ele cumpriu os requisitos da lei de Deus. Jesus foi o único que tinha, era o único que tinha capacidade disso. Satanás tenta nos acusar e aprisionar, pois sabe que somos culpados de transgredir a lei de Deus. Mas o resgate foi pago no Calvário e pela fé em Jesus nós somos libertos. Por isso que quando nós falamos a respeito da nossa salvação, que cremos realmente que uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus e que é obra de Deus, nós estamos salvos para sempre, porque não depende de mim. Jesus conhece, Ele sabe
o quanto eu sou um pecador, mas que fui redimido por meio desse resgate. Ele nos redimiu, Ele é o nosso Redentor, Ele pagou o preço, e o preço está pago, uma única vez, e isso traz segurança para os que confiam no Senhor. E eu gostaria de sempre lembrar que, como nós estamos vivendo esse tempo do medo, que é natural, né? Não vou dizer que eu não tenho medo, né? A gente tem medo de ver alguém que bem próximo da gente, que venha a estar sofrendo por conta da pandemia. Às vezes não é nem a própria doença em si, mas o medo de estar confinado, de estar restrito, de não poder ir, não poder vir. Isso causa um certo sofrimento, né? Isso é um fato. Mas nós temos que pensar também em algo muito além, e é por isso que eu estou tratando disso aqui. Nós devemos sim nos preocupar com a alma das pessoas, e neste momento o que nós queremos é dar esperança, dar alento às pessoas que estão presas, que estão confinadas, por medida de segurança, digamos assim, mas que mesmo dentro dos seus lares, em suas casas, você pode sim convidar Jesus para ser o seu Redentor, convidar Jesus para ser o seu Salvador. Ele tem o poder de lhe redimir de todo o pecado, de trazer esperança para a sua alma, de garantir a eternidade com Deus, porque a sua alma, independente de você crer ou não, ela é eterna. Ela é eterna. E aí a pergunta seria: onde é que você vai passar a eternidade? Com Deus ou longe de Deus? Então, se nós temos esse tempo, e muitas pessoas têm hoje, por conta do momento, um tempo quase que sem fim, até uma ironia falar assim, então é um tempo de reflexão, é um tempo para você pensar, e depois que passar tudo isso, depois a vida segue, mas lá na frente, eu e você, inevitavelmente vamos ter um encontro com a morte. Não é para amedrontar, não, é fato, é realidade. Então esse é um tempo propício para se pensar, para se meditar a respeito da pessoa de Jesus. Eu não estou lhe oferecendo uma religião, eu não estou convidando para você vir fazer parte da igreja a qual eu faço parte, não. Eu estou lhe dizendo que em Jesus nós temos sim a redenção, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o Salvador, Ele é aquele que tem todo o poder de nos dar a libertação. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Agora, isso é uma questão também de fé, de olhar para Ele, de buscar Ele. E a quarta coisa que eu gostaria de lembrar, e que é muito significativo, coisa que parece que a humanidade tem esquecido, é que Jesus Cristo, Ele nos perdoou. E aí quando você vem aqui no texto, na parte B de Colossenses 1,14, quando ele diz assim: a remissão dos pecados. Então, no qual nós temos a redenção, em Jesus, Ele nos redimiu. E a remissão dos pecados, Ele nos perdoou. Então, a redenção e a remissão andam juntas, né? Nós podemos ver isso de uma maneira melhor, mais detalhada, lá em Efésios 1,7, quando diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aí o versículo 8 que diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em
toda a sabedoria e prudência. Foi derramada sobre nós. Então, ele diz, que nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça de Deus. Então, Jesus Cristo, ele nos perdoou, sim. O termo traduzido por remissão é perdão. Então, como Deus, ele é onisciente, ao nos perdoar, esse perdão é dado por alguém que conhece a nossa vida por completo. Deus não me conhece de hoje. Deus conhece ainda quando eu e você não tinha sequer forma humana. Sequer ainda tínhamos sido gerados no ventre de nossas mães. E Deus já nos conhecia. E até o último dia, como nós podemos falar, até o meu último suspiro nesta terra, Deus conhece toda a minha história, como a sua história também. A questão muitas vezes é que a gente coloca ou tenta querer compreender dentro da nossa limitação humana. E nós somos muito limitados, principalmente em coisas referentes a Deus. Nós estamos diante de um Deus santo, poderoso, que é onipresente, onipotente e onisciente, onipresente e onipotente. Ele é tudo isso. E a gente muitas vezes parece que tem dificuldade de entender isso a respeito de Deus. E por isso que ficamos meio que na dúvida sobre a questão desse perdão. Muitas pessoas se questionam, mas e depois que eu aceitar Jesus, eu pecar? Você acha que Jesus não sabe? Você acha que Jesus não conhece você? Você acha que Jesus não sabe ainda das fraquezas pelas quais você luta tanto? E que muitas vezes você se entristece? Que muitas vezes você pensa de desistir porque acha que não vai conseguir? Eu só quero que você entenda que o perdão que Deus lhe deu é para a vida toda. Não deixe que Satanás lhe engane. A gente já falou em outras pregações que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, o artifício que ele tem para pôr dúvida é o engano, é a mentira. E talvez devido à nossa pouca compreensão a respeito da pessoa de Jesus, do sacrifício na cruz, do poder real de Deus, nós venhamos muitas vezes a ter dúvidas sobre essa salvação, sobre essa eternidade, sobre esse perdão, né? E o termo, na verdade, perdão, no sentido de mandar embora, né? Ou de cancelar uma dívida. Então, quando o Senhor nos perdoou, Ele cancelou a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Então, o preço foi pago. Você e eu fomos perdoados por meio da cruz. E isso é para a gente celebrar. E isso é para a gente agradecer. Não significa de forma nenhuma que esse perdão que nós recebemos, nós vamos ficar à vontade agora para pecar, porque toda vez que pecar, Deus vai nos perdoar. Não, porque o salvo em Jesus, ele não tem prazer no pecado, ele não se regozija com o pecado, ele não se alimenta do pecado. E quando ele tem compreensão do que foi feito, do que Deus fez
para resgatar ele das garras do pecado, das garras de Satanás, o que vai ter em meu e deve ter no seu coração é uma gratidão profunda, que nós entendemos que a partir dali eu tenho que viver de forma que eu agrade a Deus, que a vontade de Deus seja feita na minha vida, em toda e qualquer circunstância. Então Cristo não apenas nos libertou e nos transferiu para um novo reino, como também Ele cancelou todas as dívidas para que não voltemos a ser escravos. Antes nós éramos escravos. Antes o que nós verdadeiramente tínhamos por direito era a morte, conforme diz lá em Romanos 6:23. Leia aqui essa passagem, que é uma passagem também bem conhecida, quando diz lá: porque o salário do pecado é a morte. Se parasse aí, todos nós poderíamos dizer: é isso mesmo. É isso que eu e você merecemos pelo pecado, a morte. E aqui morte, traduzida, significa separação eterna de Deus. E é isso que eu e você de fato merecemos. Mas o que é que Deus fez? O versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante essa parte final. Nosso Senhor. Ele é aquele que agora, para quem eu vivo, para quem você deve viver. Porque eu não mais vou receber o que eu merecia. Agora eu recebo aquilo que Deus, pela sua graça, me dá. Remissão dos meus pecados. Não pertenço mais, não sou mais escravo do pecado. Não há nada em nossa, usar aqui entre aspas, em nossa ficha, que Satanás possa usar contra nós. Porque todas as vezes que ele nos acusar, você vai ter Jesus Cristo diante do Pai dizendo: nós já sabemos disso. Porque a nossa vida está diante dele. Antes, quando nós nem existíamos, durante o tempo da nossa peregrinação e durante o tempo da eternidade, Deus nos conhece. E Ele sabe muito bem quando nossas almas são redimidas. Ele sabe muito bem que a fé que eu e que você, essa fé que professamos, se ela é genuína ou não. E a fé genuína promove em nós mudanças de vida, transformação de vida, transformação de caráter. É o que diz a palavra de Deus: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. O homem velho ficou para trás. E agora nós temos um novo homem que se renova a cada manhã pelo poder de Deus. Então, todos os dias nós temos razões de sobra para glorificarmos esse Deus, de saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É aquele que veio ao encontro das nossas vidas. E aí, o perdão que Deus nos oferece, a nós pecadores, é um ato da sua graça. Não merecemos ser perdoados, nem podemos conquistar o perdão. Por nós mesmos, não. Então, saber que fomos perdoados permite, meus irmãos, que nós tenhamos comunhão com Deus e desfrutamos da sua graça e procuramos viver fazendo a sua vontade. E quando tropeçar, você já sabe. 1 João 1:9. Outro versículo, também muito conhecido, eu acredito,
por muita gente, mas que muitas vezes parece que não levado tão a sério. Então, quando ele diz lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembrando bem, para que nós não venhamos ser presunçosos. O versículo 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, é admitir a minha culpa, reconhecer que eu pequei, mas que ao mesmo tempo eu me arrependo e deixo aquele ato pecaminoso de lado, abandono, porque Deus sabe que eu sou um pecador que foi resgatado do poder do pecado, do poder do inimigo, mas que ainda é um pecador, e que hora ou outra posso pecar. Mas se eu pecar, se você pecar, lembre-se o que a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu gosto de lembrar, todo pecado é uma injustiça contra Deus, mediante o que Deus fez para que eu e você fôssemos resgatados. Então, toda vez que nós cometemos, seja qual for o pecado, primeiramente se torna uma ofensa contra esse Deus. Essa é a razão porque nós devemos lutar para vivermos uma vida de santidade. Porque somente quando nós nos empenhamos a viver uma vida de santidade é que nós alegramos, satisfazemos esse Deus Santo. Então, que nós possamos olhar isso e aí, lembrando novamente, o perdão, ele não é um pretexto, né, para pecar. Pelo contrário, meus irmãos, o perdão, ele deve ser um estímulo à obediência. Você quer ver uma pessoa que foi verdadeiramente transformada, redimida, lavada pelo sangue de Jesus? É quando ela se dispõe a obedecer a palavra de Deus. É quando ela se dispõe a querer pôr em prática a palavra de Deus na sua vida. Então, pela obediência, é isso que nós precisamos. E pelo fato de nós termos sido perdoados, aí vem outra coisa. Nós precisamos aprender a perdoar os outros. Porque o perdão que nós recebemos é algo que nós poderíamos dizer assim, indescritível. E a forma como foi paga, ainda muito mais valiosa. Então, quando você lembrar disso, nós temos que ver o que diz lá em Colossenses 3:13. Ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Essa aqui é uma lição para nós. Se nós tivermos sempre em nossas mentes e em nossos corações a gratidão pelo fato de que nós fomos perdoados e que hoje nós desfrutamos da segurança da vida eterna e da comunhão desse Deus santo e poderoso, e que foi um ato de perdão, esse perdão ele tem que refletir em nós, dando a nós a capacidade de perdoar ao outro. E aí é que é bem interessante, é que não importa o tamanho da gravidade daquilo a qual o outro fez conosco. O que a palavra de Deus nos manda é exatamente isso aqui, né?
que o que nós devemos fazer. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. E caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, aí vem o referencial. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso aqui é para a gente pensar. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos perdão, fôssemos perdoados. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, perdoados por Deus. E uma das evidências da salvação na vida de uma pessoa é a capacidade que ela tem de perdoar a todos aqueles que a ofendem, a maltratam, denigrem. Então, que nós possamos aprender dessa palavra. Então, é bom que a gente também possa lembrar que aquela parábola, né, do servo que não perdoou, deixa claro que um espírito amargurado sempre nos faz perder a liberdade. Essa parábola se encontra, eu não vou ler, está lá em Mateus 18, de 21 a 35. Então, alguém que tinha recebido o perdão do seu Senhor, ao ver o seu conservo, não se dispôs a perdoar. E eu vou lhe dizer, quando nós perdoamos, não é simplesmente a outra pessoa que a gente libera, não. Somos nós mesmos os primeiros a ser beneficiados com o perdão que nós concedemos. E essa deve ser uma das marcas do cristianismo, à luz das Escrituras. A capacidade que eu e que você devemos ter de perdoar uns aos outros. Porque quando nós dizemos, não perdoo, e a gente vai saber, o tempo vai mostrar se isso é verdadeiro ou não. Então, Jesus Cristo, ele é o único que pode realmente salvar. Somente Jesus. Filósofo, líder religioso, não pode salvar a ninguém. Só Jesus. Nenhuma outra pessoa poderia nos redimir, perdoar, tirar do reino de Satanás, levar para o reino de Deus e fazer tudo isso inteiramente pela graça. Ninguém, a não ser Jesus Cristo. Contudo, nossa salvação teve um preço, sim. Jesus derramou o seu sangue para nos livrar do pecado. Então é somente pelo sangue, o sangue de Jesus, que pode nos redimir. E eu gostaria de finalizar lendo uma passagem que está lá em Apocalipse 22:14, para a gente entender a importância de sermos lavados pelo sangue de Jesus. E o nosso desejo é que você que nos ouve pense e reflita se ainda é uma pessoa que não foi lavada pelo sangue de Jesus. Esse é um tempo muito propício para isso. Esse é um tempo para você refletir. Então, lá em Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, o nosso desejo é um dia entrar na cidade santa e eterna. E o único meio é sermos lavados. Aqui nós encontramos a verdadeira felicidade, como diz o texto. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Por mais que essa vida aqui, nesse tempo, possa nos trazer expectativas, às vezes ruins,
momentos difíceis, momentos de apreensão, mas a Bíblia nos descreve os que creem em Jesus Cristo, que receberam o seu perdão, receberam a redenção, e que foram lavados pelo seu sangue, mesmo com todas as dores, sofrimentos, nós podemos dizer, somos felizes. Por quê? Porque na nossa expectativa, o que é que nos aguarda? Né? Recebermos o direito à árvore da vida e poder entrar pelas santas portas, né, da cidade eterna. Ou seja, desfrutar da eterna presença de Deus. Então, meus amados amigos, aqueles que podem estar ouvindo essa palavra, não se esqueça disso. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Jesus Cristo continua com o mesmo desejo de ser o seu Salvador, ser o seu resgatador, ser o seu Redentor. E o que você precisa fazer é apenas reconhecer que é uma pessoa pecadora e que necessita do amor e do perdão de Deus. E confessar Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. E aí você vai ter a vida eterna, mediante o arrependimento, né, e a disposição de seguir a Jesus. Então, que nesses tempos as pessoas possam pensar e refletir sobre isso. Então o convite é: aceite Jesus, para que você possa desfrutar da segurança da eternidade que só Jesus pode oferecer. Eu não posso lhe salvar, a igreja, seja ela a denominação que for, não pode salvar, padre não salva, ninguém salva, só Jesus. Então só a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Pai amado e bendito, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, por todas as pessoas que possam ouvir este vídeo, possam reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, possam arrepender-se dos seus pecados, possam entregar suas vidas a Ti. O Senhor conhece cada uma das pessoas. O Senhor sabe quais são as lutas que elas estão tendo. Mas o Senhor tem todo o poder para redimi-las. O Teu sangue é suficiente para nos limpar, para nos purificar. Não importa qual é o pecado que você esteja envolvido, porque o amor de Deus e o perdão do Senhor é muito maior, desde que haja reconhecimento, arrependimento. Por isso, a Deus, eu lhe peço por cada pessoa, como também aos Teus servos, aqueles que já creem e amam a Ti, que o Senhor nos dê todo alento, revigore nossas forças, aumente as nossas convicções, nossa firmeza, que possamos verdadeiramente reafirmar os nossos votos contigo, de querermos andar na Tua presença, de querermos andar em obediência, de querer renunciar às nossas vontades mesquinhas e permitir que a vontade santa e bendita do Senhor prevaleça. Eu oro, Senhor Deus, por todos os lares, pelos lares daqueles que já Te servem, para que o Senhor os abençoe, o Senhor os sustente, o Senhor supra as suas necessidades, principalmente as necessidades de ordem espiritual, Pai. Como eu peço pelos lares daqueles que ainda não Te confessaram como Senhor e Salvador, Deus amado, Deus bendito, tem misericórdia desses lares, que muitas vezes pode ter o alimento na mesa todos os dias com fartura, mas há um alimento que lhes falta, o alimento que verdadeiramente traz todo o equilíbrio para as suas vidas, para as suas almas, o alimento que pode verdadeiramente trazer paz, pode trazer comunhão, pode trazer transformação, que é o Senhor, através da Sua palavra.
Então, que o Santo Espírito de Deus possa adentrar nesses lares que ainda não te conheçam, porque a obra pertence ao Senhor. E nós aqui ficamos a suplicar, Deus, por todos aqueles que necessitam do amor de Deus, do perdão de Deus. Olha para o nosso país, ó Deus, por esses dias difíceis de pandemia que nós estamos vivendo, por essas incertezas na área política. Olha para as autoridades constituídas da nossa nação, ó Deus. Olha para todos aqueles que estão revestidos de poder. Eu peço ao Senhor também pelos teus servos, os líderes, os pastores, todos aqueles que estão diante da tua obra, Senhor Deus. Todos, para que o Senhor nos capacite, mas ao mesmo tempo nos faça a estar na mais completa dependência da tua vontade. Senhor, abençoa a tua igreja aqui na terra. E eu lhe peço em especial, Deus, olha para a nossa igreja, a primeira igreja batista do Eusébio, assim também como a nossa congregação ali na prainha. Que o Senhor nos sustente com a tua graça, com o teu poder, que o Senhor nos firme, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a viver de maneira que te honre, que te glorifique. Pai Santo, olha por este município do Eusébio, pelas autoridades deste município, ó Deus, pelas autoridades municipais, pelas autoridades eclesiásticas, ó Deus. Cuida deste município, Senhor Deus. Cuida do nosso Ceará como um todo. E assim seja feita, Pai Santo, a tua vontade sobre nossas vidas. Pois é o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome santo de Jesus, Pai amado. Amém, Senhor Deus. E assim, meus irmãos, nós encerramos a nossa parte, né, nessa noite, e pedindo sempre a Deus que nos dê discernimento e entendimento. E também sempre quero agradecer à Igreja Batista do Eusébio pela sua disposição também, mesmo que a gente não estejamos, na verdade, tendo os nossos encontros regulares, mas eu acredito sim que a igreja está unida no Senhor, está sendo fortalecida no Senhor, e que breve a gente voltará a ter os nossos encontros regulares, e que nós possamos estar sempre orando uns pelos outros. Peço muito também e agradeço muito a Deus pela vida do nosso irmão Davi, da nossa irmã Júlia, e peço aos irmãos que estejam orando por este jovem casal, para que o Senhor lhes dê força, como também peço que esteja orando pelos nossos outros pastores, né? Pastor Levi, pastor Anilton, né? O nosso querido irmão Marcelo, que também tem sido um homem de frente, um homem que está sempre ali se dispondo a servir ao Senhor, e nós só temos muito que agradecer, e a todos, na verdade. Eu sei que acabo fazendo uma injustiça, porque a justiça seria dizer o nome de cada um, né? Então os outros me perdoem, mas que na verdade todos têm o seu papel, todos têm o seu significado, a sua devida importância dentro desse corpo a qual nós fazemos parte aqui, esse corpo local. Então que Deus abençoe a todos, né, fortalecendo e esperançosos e ansiosos para que o momento que nós vamos voltar a nos encontrarmos, né, e que eu acredito que esse dia será um dia assim, de muita alegria para todos nós, onde eu creio que nós vamos poder voltar, dar aquele abraço, aquele aperto de mão, e esse é um momento que nós estamos esperando muito, né? Então que Deus abençoe a todos, e que assim seja feita a vontade do Senhor, e até o próximo encontro em nome de Jesus. Até o próximo. Amém.